Aqui em Barueri, acreditamos que o Natal vai além de presentes e festas. É sobre pequenos gestos que aquecem o nosso coração. É sobre amor, sobre carinho de estar ao lado de quem amamos. E sabe o que é incrível? Essas luzes que enfeitam nossa cidade não estão aqui só para brilhar. Elas estão para nos lembrar que mesmo nas noites mais escuras, uma luz de esperança pode mudar tudo. Então, hoje a mensagem é simples. Não tenha medo de espalhar bondade, de acolher quem precisa e de ser a luz na vida de alguém. Porque é isso que o Natal representa: união, amor e a certeza de que juntos somos mais fortes. De todos nós, para você e sua família, um Feliz Natal, cheio de brilho, amor e esperança. Mãe nunca relaxa. A gente está sempre ligado no que os filhos estão fazendo. Mas com o C6 Yellow estamos bem. É a conta para as crianças e adolescentes do C6 Bank. Seu filho aprende a investir desde cedo e você acompanha tudo de perto. Um banco que ajuda a gente a educar os filhos nas finanças é extraordinário. C6 Bank, uma sociedade com JP Morgan Chase. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo, opiniões e declarações são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Estamos iniciando mais um programa Sua Versão e o último do ano. Estou aqui com meu amigo querido Ramon Soares, que além de estar GCM na cidade de Barueri, também é junto ao Reinaldo. Ele é vice-presidente da AGM Brasil e você vai saber tudo no assunto que acomete a Guarda Municipal. Boa tarde, muito prazer em estar aqui também, né? Boa tarde, muito obrigado por me convidar, fazer aí parte do último programa do ano. Olha, eu acho uma responsabilidade enorme. Mas estamos aqui para esclarecer o povo aí sobre assuntos de guarda municipal, segurança pública principalmente. Uau. Eu acho que o povo precisa saber um pouco mais. Nosso assunto, né? Porque a gente trabalha em conjunto em Barueri e a Guarda Tão Especial faz um trabalho brilhante dentro das condições ofertadas pela Prefeitura aqui com a gente em Barueri. Né, Ramon? Exatamente. E a luta é grande. Sim, e é uma luta diária, porque a gente tem inimigos ocultos, inimigos declarados, né? Então, o inimigo da segurança pública no Brasil, ele não é somente o bandido propriamente dito, né? Tem interesses escusos, tem aí interesses em reserva de mercado, então eu estou aqui para falar sobre isso. E agora, Ramon, todo mundo fala, vamos começar com uma pergunta que não quer calar. A GCM, a Guarda Municipal, tem o poder de polícia? É polícia? Como que ficou esse assunto? Olha, eu costumo te dizer o seguinte, nenhuma polícia tem o poder de polícia, e você vai entender bem. As instituições policiais no Brasil, elas têm o nome de polícia, infelizmente. Então eu posso muito bem ter o Departamento de Rodovias Federais e pôr esse nome na Polícia Rodoviária Federal. E o policial federal ele vai ter o nome de agente do Departamento Nacional de Rodovias Federais. E não terá nome de polícia nem na função dele e nem na instituição. O poder de polícia pertence ao Estado. O Estado delega a instituição. Então, o guarda municipal, ele tem o poder delegado pelo Estado. A polícia militar, a polícia civil, a mesma coisa. Ou que cada um aí tem a sua função. Isso que nós temos que pensar. Polícia civil faz investigação. Polícia judiciária faz a investigação, é investigativa. Polícia militar, ela faz o policiamento ostensivo e preventivo. Né? Acaba sendo redundante, porque se é ostensivo, ele é preventivo também. E se ele é preventivo, ele tem que ser ostensivo. E a Guarda Municipal, por sua vez, também faz o policiamento ostensivo e preventivo. Isso até de acordo com o último julgado do STF, que é o tema 656.
Aí as pessoas falam assim, mas o policial ele tem poder de polícia o tempo todo. Não, isso é uma mentira, não é. Um policial, por exemplo, ele está patrulhando, ele vê uma situação de uma irregularidade de um indivíduo com um carro estacionado em cima da faixa de pedestre. Ele pode fazer autuação? Pode. E se for no dia da folga dele, ele pode fazer autuação? Aí que tá. O que Estado será não... que o pessoal pensa? O Estado não delegou esse poder de polícia para ele na folga dele. Entendeu? O Estado, o que o Estado fala? Não, você é polícia 24 horas, por quê? Porque se no dia da folga dele ele pegar um flagrante delito, um ladrão, ele vai lá e age. Depois o Estado fala o seguinte, foi a polícia que fez, para dizer que está sempre presente. O Estado é macaco velho. Olha, e que na verdade em flagrante, lembrando que todo mundo pode prender em flagrante, os policiais devem. É só um adendo assim, e para ficar claro para aqueles que não fazem parte da segurança pública, né? Apesar de muita gente assistir, que são nossos colegas, né? Mas muita gente não faz a menor ideia como que é o trabalho da guarda, da polícia no dia a dia, e talvez muitos ainda nem saibam as diferenças, né, entre militares, civis e GCM. Não é isso? Mas antes de eu falar dessa diferença, é bom você falar isso, que o policial, ele sempre deve. E quando o Estado fala que o policial, de folga ele é policial, ninguém coloca na ponta da caneta, né, faz lá a somatória de quantos policiais morrem de folga. Ele põe isso na cabeça dele desde a formação, eu sou polícia, eu sou polícia, eu sou polícia, depois ele pensa que ele é herói. Então nós temos vários e vários casos, não dá aqui nem para citar em números, mas de policiais que morrem na folga, porque vai intervir lá em assalto. E tem um detalhe, tem policiais que a gente vê muito, ele reage num assalto, por exemplo, que acontece muito. Indivíduo roubando motociclista, o policial vai lá e atira no bandido. Só que depois ninguém fala que o policial vai para o tribunal do júri, que o policial responde um processo, que o policial tem que arcar com custos advocatícios, que não é barato para advogados especialistas em defender policiais que reagem a assaltos e acaba tendo aí o resultado morte. O advogado simplesmente chega lá e fala assim, é tanto, se vira meu amigo, estou aqui defendendo a sua liberdade. Então ninguém fala isso, mas o Estado vem e fala, olha, você é polícia, o policial põe na cabeça, eu sou polícia, 24 horas por dia, na minha folga. Ele vê uma situação, ele vai lá, reage e depois, quando ele não morre, ele responde um processo. E a mídia também vai contra isso, né? Porque a mídia sempre fala que o polícia fez uma ação e ela não mostra o depois. O depois que leva nunca é mostrado. Muitos anos. Não, nunca. Os custos de tudo isso, né? Tanto é que muita gente pensa, fala, eu gostaria de ter uma arma de fogo, CAC, mas não sabe como que funciona portar uma arma de fogo, a responsabilidade de uma arma de fogo, não é isso? Olha, eu sou suspeito para falar de arma de fogo. Eu vejo muita gente, é importante ter uma arma de fogo. Geralmente, assim, vejam o exemplo das pessoas que têm arma de fogo e acabaram tendo que usar a arma de fogo. Então, a responsabilidade que vem depois é o que a gente está falando, né? Fala disso, Ninguém fala disso. Então, assim, claro que se você precisa reagir numa legítima defesa, gente, isso aí é maravilhoso, ponto, acabou. Um bandido entra na sua casa, você pode reagir, não tem discussão aqui. O problema é o que acontece no dia a dia aí, que a gente vê a situação aí de uma liberdade exacerbada para as armas de fogo e a gente viu muita tragédia. Eu não estou generalizando de forma alguma, mas eu acho que é um assunto que tem que ser muito bem pensado. E tem que cada vez vir à tona. A gente tem que discutir isso, que as pessoas entendam o que acontece realmente. Porque isso não é falado, né? É falado só a parte do ato heróico. Sim. Mas o que vem depois nós sabemos, né? Eu diria que são poucas as pessoas que estão aptas a usar. Eu diria que são poucas as pessoas que estão aptas a usar arma de fogo. Pouquíssimas. E eu estou falando do geral. Até a gente vê muitos policiais que têm arma de fogo. Um policial que numa briga de trânsito, ele saca uma arma de fogo, me desculpa, esse policial não tem condições de usar arma de fogo. Ele não teria nem condições para ser policial. O que ele está fazendo ali? O fator psicológico é muito importante, exatamente. Pouco falado e treinado nas polícias em geral. Sim. Né? Porque para você portar uma arma de fogo, lidar com a sociedade, você tem que estar com equilíbrio emocional. E ter essa autoconsciência também, né, Ramon? Sim, porque aí eu vou ter que recorrer à música do Bezerra da Silva, né? Você com o revólver na mão, um bicho feroz. Gente, isso aí é uma máxima, isso aí é natural. Não sei se é o machismo, criação, mas
90%, eu acho que talvez seja isso, dos indivíduos, ele com a arma na mão, ele muda a quantidade de testosterona, ele se sente machão, e aí a gente vê muita tragédia acontecendo. É bom trazer esse assunto à tona, e eu acho que eu entendo que tem que ser muito discutido. Eu não entendo que tenha que proibir arma para ninguém, mas eu entendo que a arma tem que ser muito bem pensada a quem ela será entregue. Isso aí é fato. O Estado tem que pensar nisso. Até entre os policiais a situação é delicada, porque também existe uma briga de vaidade em termos de argumentação. E aí acaba indo para a violência se você não tiver um autocontrole. Sim. Então o teu emocional tem que estar adequado para lidar com o outro, não só com os colegas, mas sobretudo com a população, né? Sim, e deixar bem claro que arma na polícia, geralmente, normalmente, isso aí não sou eu que estou falando, uma amiga psicóloga que disse que normalmente uma criança que quer entrar na polícia, ela pensa sempre na arma. Todo mundo pensa na arma. E aí, quando cresce, vira adulto, entra na polícia. Só que o que menos se usa na polícia é a arma. Isso ninguém fala. Ninguém fala. Então eu digo com toda tranquilidade, mais de 90%, quase 100% das ocorrências policiais, tanto para a polícia militar, para a guarda municipal, que está ali no patrulhamento, mais de 90% é de cunho social. Não é criminal, não é bandido. A polícia não troca tiro todo dia, não mata bandido todo dia. Eu estou falando isso aí no geral. Então, assim, eu posso dar um exemplo do município que eu trabalho. Um município com mais de 300 mil habitantes. Eu não sei quando foi a última troca de tiro, mas briga de vizinhos tem todo dia. Perturbação de sossego tem todo dia. Briga na escola tem todo dia. Pai ameaçando aluno em escola porque brigou com o filho tem todo dia. Então são situações sociais. A Guarda Municipal e a Polícia Militar, ela está mais como um agente para uma intermediação de conflitos do que preservação de preservar crimes, essas coisas assim. Ou então até na própria repressão, quando o crime propriamente dito acontece. Tanto é que a gente ouve de pessoas que são de fora da polícia, que admiram o nosso trabalho, que falam, eu não posso ser polícia, que com uma arma eu ia matar todo mundo. Tem uns absurdos assim que a gente ouve dos populares. Sim. Porque quando alguém tem uma admiração com o nosso trabalho, sempre envolve a arma de fogo e esse poder que as pessoas pensam que é muito maior do que de fato é. E o nosso trabalho, ainda bem que não precisamos usar tanto a arma de fogo, porque senão seria muito violento, muito mais do que já é. Né? Porque as pessoas hoje em dia não respeitam o seu limite, sempre ultrapassando o limite do outro. Isso faz com que não haja uma harmonia no convívio social. Não é isso? Exatamente, eu gostei do que você falou. Né? As pessoas não respeitam o seu limite. E o exemplo que eu dei aqui, a ocorrência que a polícia militar e a guarda mais atende final de semana é a perturbação de sossego. Eu sei. E aí o pessoal é o seguinte, ligam na guarda, ligam na PM e ligam na delegacia. Quando a pessoa ligar numa delegacia de polícia civil para falar de perturbação de sossego, está mostrando que ela não entende nada de polícia civil. Não, mas a maioria, infelizmente, não entende. É como se você ligasse num açougue pedindo uma pizza. Olha, eu quero uma pizza de calabresa, não adianta nada. Sabe o que eu sinto falta na prática? Que as pessoas têm esse conhecimento na escola. Desde pequenininho, que eles saibam as diferenças das polícias e de todas as instituições e órgãos que tem disponível na sociedade para você usufruir como cidadão. As pessoas não têm esse conhecimento. Primeiro, a população só tem nós para recorrer de qualquer fato. Eu tenho uma dúvida, não tem com quem falar. Então vai falar com o policial. Você sabe qual que é a maior dúvida? Pode ser sobre outro assunto, nem é policial muitas vezes. Sabe qual que é a maior dúvida das pessoas em relação ao número de chamada de emergência da Polícia Militar, da Guarda Municipal, do bombeiro, da ambulância? Uma vez na faculdade, o professor veio lá falar comigo e tal. Eu falei, professor, que está falando da questão das polícias, né? Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil. Eu falei, professor, o povo não sabe nem o que é 190. Ele conversei ali e tal, aí a gente tava tomando café, entramos, terminou o intervalo, entramos na sala, ele perguntou assim para uma pessoa na sala, olhou uma menina lá, se você for assaltada aqui, você saiu da faculdade, o que você faz? Ela, eu chamo a polícia, tá, mas você chama a polícia como?
Ah, eu chamo a polícia. Tá, você vai gritar, polícia, polícia. Não, ela falou, eu vou ligar pra polícia. Tá, qual que é o telefone da polícia? O professor fez isso. Ela falou 192. Aí falou, não tá, não é. 193. Olha o nível que chegou. Então, assim, a gente tá falando de alguém de nível universitário. Olha o nível E aí que o que você está dizendo é muito perfeito, mas aí entra aquela máxima lá da esquerda, né? O pessoal da esquerda fala que você combate a criminalidade com livros. Aí vem o pessoal da direita e fala, então eu vou dar um livro para quem está com o fuzil na mão. Não, eu vou dar o livro para a criança. Então, eu tenho que ir lá na criança e ensinar ela tudo da sociedade desde o início. o que acontece, Ramon, que eu sinto no dia a dia trabalhando mesmo? As pessoas querem registrar um boletim de ocorrência para tudo. Aí você diz, não é caso de boletim de ocorrência. O cidadão fica bravo. Ele acha que está sendo mal atendido. Mal atendido. Aí, ainda que a gente registra, foi registrado um não criminal. Ele fica esperando que haja uma ação policial. E não vai acontecer. Nunca. Porque não é caso de polícia. O que ele vai falar? Que a polícia não fez nada. Exatamente. Então a sensação, a frustração é muito alta. Porque para tudo as pessoas entendem que é sobre boletim. Então, quando a gente encaminha, isso você vai no ganha-tempo, procura este serviço, a pessoa entende que a polícia não está sendo eficaz. Por quê? Não tem, essa informação não chega no momento que deveria chegar, que é na escola. O livro ajuda, a educação mudaria tudo. Né? Sobretudo, um trabalho muito bem feito no caráter da pessoa em formação. Para que depois não se torne uma pessoa que só pensa em dinheiro, nem enxergando mais as pessoas como ser humano, que é o que acontece muito nesse país, por isso que há tanta corrupção. Você fala da educação, tenho duas situações, uma até de um amigo e a outra é de um rapaz que eu dei uma carona. Ele entrou, já colocou o cinto de segurança, eu perguntei, aí eu nem estava saindo com o carro, ele já colocou, você falou, caramba, tá rápido, já colocou o cinto, ele falou assim, eu tenho uma filha de 5 anos, e ela, 5 anos, e ela viu alguma coisa na escola lá que ela falou, pai, a partir de hoje, todos os dias o senhor põe o cinto de segurança. Porque se o senhor estiver no carro e o carro bater e o senhor morrer, o senhor vai me deixar sozinha. Olha que interessante. Aí o camarada pôs isso na cabeça, mas olha que interessante, a educação. Essa criança vai crescer entendendo a função de um cinto de segurança. A outra pessoa, que é um amigo, ele bebia bastante, né? Próximo de ser um alcoólatra, já dando já um trabalho para a família dele, e um dia a filha dele falou para ele, pai, assisti uma palestra assim assado na escola, ela tinha 12 para 14 anos, alguma coisa assim, e eu quero muito que o senhor me dê um presente, o senhor pare de beber, porque o senhor vai uma hora caminhar para uma situação difícil e tal. Ela explicou para ele. Ele falou que ele ficou tão constrangido que ele falou que se tivesse levado uma surra na rua, teria doído menos. Com certeza. E ele falou, só que daquele dia em diante, nunca mais eu pus uma gota de álcool na boca. Ele falou, não pus. Eu não bebo cerveja, não bebo vinho, porque eu sei, porque eu fui viciado, né? Eu bebia muito, então se eu colocar, eu posso retornar ao status quo da bebida. Então o que acontece? Ele... Foi uma questão o quê? De educação na escola. Totalmente. Então, de consciência, né? De consciência. Então, assim, eu entendo que a educação ela é perfeita, e aí a gente volta lá no nosso assunto, no início, né? Você falou a diferença da Guarda Municipal, da polícia, e eu entendo que as forças de segurança, elas têm que estar envolvidas com a educação. Sem dúvida. Porque não adianta você ficar nessa loucura de números. Eu entendo que a segurança não é números, porque por trás dos números existem vidas. Eu entendo que segurança não é só estatística, que me perdoe aí os gestores da segurança pública, mas eu discordo que os números façam alguma diferença na vida do cidadão. Por que eu falo isso? Porque os números têm que ser tratados nos bastidores em reuniões dos gestores. Então vamos dar um exemplo. Você chega hoje, um governador de qualquer estado, ou um coronel de qualquer PM, ou um comandante de guarda, ou um secretário de segurança, e fala assim, reduzimos o latrocínio em 99%. Eu vou e falo isso para uma mulher que perdeu o filho, que levou um tiro na cabeça porque roubaram o celular dele. Ela vai falar, ok, 99%, mas e meu filho, vai voltar? Não vai.
Então, quanto mais ela assistir um governador falando reduzimos o latrocínio em 99%, que isso nunca vai acontecer, mas para o pai que perdeu o filho, para a esposa que perdeu o marido, para você que perdeu o seu pai, sua mãe, esses números não resultam em nada, não servem para nada, não vai ajudar em nada. A segurança pública ela tem que, antes de tudo, trabalhar sem pensar no sangue derramado. Tá lá mais um corpo estendido no chão, aí vem o Estado trabalhar. Aí eu pego a polícia que chega ali em primeiro lugar, que vem a polícia militar ou a guarda municipal e faz ali o isolamento, aí depois vem a polícia civil, depois vem a polícia científica, depois vem o judiciário, e aí vai essa bola de neve toda que depois não resulta em nada para a família que perdeu ali. Não traz de volta. Não traz de volta aquele corpo que está estendido no chão. Então não seria mais interessante eu pensar... eu, Estado, pensar lá no início, a criança que está na escola, eu pôr a guarda municipal dentro das escolas, explicando qual que é o trabalho da guarda, qual que é o trabalho da PM, o que é o crime, o que faz um adulto ir para a cadeia, explicar isso. A gente não tem esse tipo de coisa. Então, esse tipo de situação que, aí eu falo do Brasil, o Brasil, não sei de nenhum lugar no Brasil, que a segurança pública está linkada com a educação ali. Não existe isso. Não é o interesse do Estado que distancia isso? Porque as pessoas falam da gente de uma maneira que não é a verdade. Tem amigas pessoais que acham que a delegacia é um ambiente totalmente agressivo e hostil. E a nossa realidade não é assim. Como você disse no início, é muito conflito social. Mas muita gente está, na verdade, o governo vende uma ideia sobre nós que não corresponde à realidade. Um fato isolado de agressão pode ser que haja, sim, até porque o nosso trabalho fim é esse. Sim. Só que a informação que as pessoas estão recebendo nas suas casas está muito distante da polícia, que é de fato. Tanto é que eu falo, pode ir lá na delegacia para você conhecer o trabalho, só que as pessoas têm medo, Ramon. Então, o governo faz isso propositalmente, você não acha? Que o interesse incutido é outro? O nosso problema em relação ao governo é que os nossos políticos, eles sempre trabalham pensando na próxima eleição. Então, é isso que eu estou falando, tem esse interesse incutido. Ele não pensa, por exemplo, no cidadão, na comunidade, na sociedade. Ele pensa o seguinte, vai me trazer voto? Uma vez eu vi uma situação, eu não lembro o país, mas tem um país aí na Europa, não lembro o país, não vou arriscar falar aqui, mas tem um país na Europa que é o seguinte, todo projeto de lei tem que passar por um protocolo. E qual que é o protocolo? Primeiro lugar, é bom para a sociedade? Essa é a primeira coisa. O político ali ele vai pensar na sociedade. Segundo lugar, é bom para o Estado. E aí depois vem, em terceiro lugar, vem o governo. Aí depois, quarto, tem que ver se é bom se tem condições financeiras. E quinto lugar, aí a gente vem o voto do político. É bom para mim como político? No Brasil é o contrário. A gente inverte. Primeiro lugar, é bom para o político? Aí eu já jogo diferente. Segundo lugar é bom para o político, terceiro lugar é bom para o político, quarto e quinto eu vou ver se é bom para o político. Tem uma frase que é uma filosofia oriental, diz o seguinte, uma sociedade só é boa quando os idosos plantam árvores. Uhum. Ele não vai usufruir nem dos frutos e nem da sombra da árvore, mas ele sabe que as gerações vindouras usufruirão. E no Brasil ninguém pensa nisso. Então, não é cultural aqui. Exatamente. A pessoa não pensa no ser humano e nem em outra geração, e sim na vantagem própria. Exatamente. E é cultural, isso que é grave, porque não há esperança. E voltando, e aí nós pegamos os nossos políticos e eles fazem propaganda o seguinte, vamos colocar mais viaturas. Gente, só viatura, não adianta nada. Mais polícia na rua. Mentira. Polícia não tá tendo mais polícia na rua, é outra mentira que contam para vocês também. A gente vê, sabe o quê? Compra de armamento, faz propaganda de armamento. Que diferença faz para você um policial chegar com uma Glock, ou com uma Taurus, ou com uma arma que é importada de Israel? Que diferença faz?
Para mim não faz nenhuma. O importante é que essa arma funcione. Se ele precisar usar numa necessidade Claro, de tem uma que estar em perfeitas defesa ali a meu favor, claro, é isso que eu preciso. Então o governo faz esse tipo de propaganda. E aí você vê governo de todos os estados no Brasil, que aí eu não vou nem falar aqui do estado que é de São Paulo, mas de todos os estados do Brasil, faz esse tipo de propaganda. Aí quando você vai chegar, eu recentemente estava conversando com um cidadão aí, lá no estado dele, ele falou assim, tem cidade aqui que tem 3 policiais só. E tem muitas cidades do Só que interior que ele- nem policial tem, e tem a DOC em todo o departamento. Né? Exatamente, e ele está falando lá do Amazonas. Aí as pessoas vão falar assim, nossa, no Amazonas só tem 3 policiais? Sim, no Amazonas, lá na região norte do país, e no Amazonas aqui também, em São Paulo. Município de São Paulo aqui, tem município aqui que tem 2 policiais. Tem município aqui que tem 3 policiais. Eu fiz uma reunião uma certa vez, através aí da AGM, da associação que eu pertenço, que eu sou vice-presidente da AGM, Associação Nacional de Guardas Municipais, e o prefeito falou para mim, eu quero criar uma guarda municipal só com 10 guardas. E eu falei para ele, prefeito, é difícil, o senhor precisa ter uma base para guarda, vai ter que ter alguém para atender o telefone. Complexo. Complexo, vai ter que pôr monitoramento, que ele queria pôr monitoramento, tinha uma verba lá para pôr monitoramento. Não, eu quero 10. E ele insistiu nesse número 10. Eu falei, mas por que para o senhor esse número? Eu falei, é cabalístico esse número? Ele falou, não, porque eu tive uma briga com um sargento da cidade e aqui tem 5 policiais, então eu vou pôr o dobro. Aí eu falei para ele assim, mas tudo bem, então a gente vai pôr mais que o dobro. Não, em primeiro lugar é pôr o dobro. Então, a cidade dele só tem 5 policiais. E eu te pergunto, quando você vai ver lá, a cidade tem 300, 400 km². Cidade do interior. Por isso que aí entra na propaganda. O governador chega e fala o seguinte, atividade delegada para o policial militar. Olha que interessante, o policial militar tem a folga dele, ele vai vender a folga dele para a prefeitura, ele vai trabalhar mais, ele vai ficar cansado, ele não tem um bom salário. É um absurdo, o policial não tem um bom salário, ele vende a folga dele para o município, ele fica mais atarefado. Então eu falo para vocês, mas isso está dando certo? Está dando certo. A cada 5 dias um policial militar em São Paulo comete suicídio. Então, essa é a polícia que nós queremos, que não nós é só precisamos. militar. Né? E aí eu dei esse número aqui porque eu vi uma entrevista de um psicólogo da PM, então eu decorei isso aqui. Mas a Polícia Civil, a Guarda Municipal, recentemente, anteontem, suicidou-se um guarda municipal de Mogi das Cruzes. Então é um mais recente, eu estou lembrando aqui. Mas meu ex-chefe também. Meu ex-chefe se suicidou. Aí, então a gente tem assim, será que o governo está preocupado com os policiais? E aí você pode falar assim, Claro foi convidado aqui, é da Guarda Municipal, pertence à Guarda Municipal, está falando de polícia, falou de polícia militar, falou da Polícia Civil, e não falou da Guarda Municipal? Eu falo das Guardas Municipais. Vou falar agora, a maioria dos municípios, 90% ou mais, tem um problema. Qual que é o problema? Querer copiar a PM. O que não funciona na PM, ele vai lá e quer copiar. E aí o que acontece? Quando você copia o que não está dando certo, se eu tenho uma instituição que a cada 5 dias tem um sujeito que se mata, e essa instituição está saindo mais gente do que entrando, alguma coisa está errado. Então a gente tem que repensar isso aí. Vendem uma imagem que a polícia é a mesma polícia de anos atrás, que era boa e que vem crescendo e melhorando cada vez mais dentro das condições que o governo disponibiliza. Sim. Então, não está na hora de algum governo realmente mostrar para a sociedade que houve uma grande evolução nas polícias também, que não é como vendem a imagem de anos atrás, que tudo evolui, inclusive a polícia, porque falta, eu acredito, essa informação chegar de forma pontual. Sim. Né? Porque tudo é vendido, não é isso? Eles usam marketing para vender tudo. E por que não vende essa melhora policial? Nunca. Então, nós não temos valor. Nós não temos remuneração adequada. Local para moradia tem melhorado? Tem, mas está longe do ideal. Olha, não tem melhorado e não vai melhorar.
Olha que triste ouvir isso. Não vai melhorar tão cedo, porque nós temos algumas situações muito frescas agora para falar. Por exemplo, nós temos agora a PEC da segurança. Olá. Eu faço um desafio. Me apresente o que a PEC da segurança vai melhorar. Vai melhorar a vida do policial? Gente, se você... mas o policial... Não. Eu pergunto para qualquer cidadão, se você tem um funcionário, você é empresário, tem um funcionário que está desmotivado, sua empresa vai para frente? Não vai. Eu tenho 500 funcionários na minha empresa e 490 estão desmotivados. Você vai falir. Isso é fato. Você tem 490, eles vão trabalhar contra você. Trabalha cansado, trabalha com autoestima baixa e assim por diante. As polícias funcionam do mesmo jeito. E agora nós temos a PEC da segurança. Vou falar da PEC da segurança para você. Olha que absurdo. Os municípios estão criando guardas municipais. No Brasil nós temos aproximadamente 1.500 municípios com guardas municipais. Até poucos dias atrás tinha 1.467, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o último censo aí do Fórum, então foi 2 anos atrás, 1.467. Então nós estamos próximos de 1.500 municípios com guardas municipais. A PEC da segurança, ela agora que é a PEC 18, Projeto de Emenda Constitucional, está prevendo o quê, Vanessa? Olha que absurdo. Acabar com todas as guardas municipais. Uau. São mais de 120 mil homens. Mas você fala, mas acabar com isso? Sim, eu vou dar um exemplo do nosso município aqui, Barueri. Barueri, hoje nós estamos com mais de 500 guardas, na rua. Mais de 500 guardas. O que acontece? Se eu tirar esses 500 guardas da rua, será que vai fazer diferença? Nossa. Osasco tem mais de 500 guardas. Santana de Parnaíba, quase 500, 400 e alguma coisa com concurso aberto. Barueri, Itapevi, mais de 200. Cotia, mais de 300 e está entrando mais 150. Será que se tirar todo esse pessoal da rua vai melhorar a segurança ou vai piorar? Vai piorar. Pois bem, a PEC da segurança fala que é para tirar. Por quê? Porque vai lá colocar o seguinte, que guarda municipal não vai poder ter atividade policial. Com outras palavras, é isso. Porque ela coloca que só poderá ter polícia municipal os municípios acima de 100 mil habitantes. Primeiro lugar. Segundo lugar, o município vai ter que estar submetido a um verbo chamado acreditação. Ou seja, ser homologado pelo Conselho Estadual de Segurança Pública. Esse Conselho Estadual está cheio de oficiais da PM. Falo com toda tranquilidade aqui. Você acha mesmo que onde está cheio de de coronéis da PM que são contra o crescimento das guardas vai favorecer a criação de polícias municipais? E os municípios onde tem guardas municipais, aí sim, vai ser para patrimônio. Aí, nesse caso, mudando a Constituição, a guarda vai ser para patrimônio. Porque atualmente, a atual Constituição, a atual Constituição e os últimos julgados do STF e a Lei 13.022 dá total liberdade para a Guarda Municipal fazer o seu trabalho. E aí eu vou voltar lá no início do programa. Mas qual que é a diferença da Guarda para a PM? Olha, a diferença é grande, muito grande. E eu vou falar o quê? O que um policial militar pode fazer dentro de um município? Prisões, patrulhamento ostensivo e preventivo e prisão em flagrante. Somente isso. E o guarda municipal? Prisão em flagrante, patrulhamento ostensivo e preventivo, só que o guarda municipal tem mais atribuições. Muito mais atribuições. O guarda faz a fiscalização de postura, o guarda fiscaliza o comércio, o guarda dá palestra na escola, o guarda faz ronda escolar, o guarda cuida do trânsito. Então a diferença é astronômica. Se a PEC for aprovada do jeito que está o relatório do deputado Mendonça Filho, vamos acabar com mais de 120 mil homens na rua, vamos acabar com a perspectiva de prefeitos criarem novas guardas, municípios que estão querendo ter guarda e não terão mais. E outra coisa, essa conversa de que vai ser polícia municipal é uma mentira. É só ler o relatório. Não entendi o relatório. Pede para um advogado ler o relatório junto com você. É uma mentira que estão pregando para o povo achar agora a guarda vai virar polícia. Mentira. Vai acabar com as guardas e não vai ter polícia municipal, tudo balela. E município que tem 2, 3 PMs continuarão com 2, 3 PMs. Município que não tem PM vai continuar sem PM. Isso é a verdade.
Olha que assunto tenso, porque a luta era para ter poder de polícia. De repente você vem com essa informação. Exatamente. A guarda vai deixar, vou deixar bem claro uma coisa aqui. Se for aprovado a PEC do jeito que está o relatório do Mendonça Filho, deputado Mendonça Filho de Pernambuco, a guarda não vai ser nem polícia municipal, nem guarda municipal. E deixando bem claro uma coisa aqui para você. Guarda municipal não precisa de nome polícia para ser polícia. A atividade, ela é policial. E você sabe muito bem, eu particularmente, com 28 anos de guarda municipal, não sei de nenhuma ocorrência que foi devidamente apresentada na delegacia, flagrante delito, prisões, que foi relaxada a prisão porque foi um guarda que prendeu. Aqui em Barueri eu não sei. Pelo contrário, a ligação aqui, o trabalho com a Polícia Civil aqui é de excelência. Aí eu falo de todos, desde o escrivão até o delegado titular. Então é um trabalho de excelência. Dificilmente eu não sei. Às vezes veio no STJ e tal, um ou outro guarda fez o relatório errado, um ou outro guarda trabalhou de uma forma errada. Mas e aí, pontual. Mas isso aí que são exceções. Em qualquer lugar. Exatamente. Tem guarda que trabalha errado, tem policial civil que trabalha errado, tem policial federal que trabalha errado. E é pontual. Agora, o trabalho em si, vou dar um exemplo de uma ocorrência ontem. Olha só. No final do plantão, uma mulher ligou na guarda e falou assim: minha neta foi estuprada. Olha que interessante, minha neta foi estuprada. Os guardas foram até a casa, chegou lá, ela apontou quem era o sujeito, o guarda viu o sujeito entrando em um carro, foi lá, abordou o sujeito de uma certa forma confessou, claro, levaram para a delegacia fez o flagrante, está preso. Está preso. Então assim, eu quero ver qual o juiz que vai falar, não, solta o estuprador, porque ele que foi preso pela guarda. Isso não existe, gente. Isso não existe. E eu faço outro desafio. Vai em municípios, como eu disse aqui. Vou falar da nossa região, mas posso falar de Campinas, posso falar do litoral, posso falar do ABC, aqui em São Paulo. Aqui em Osasco, vai em Osasco e fala assim, vai acabar a guarda municipal. Faz não tem como. Faz uma pesquisa na cidade, tudo bem para você? Eu duvido que essa pesquisa vai ter uma boa aceitação. Impossível, né? Sim, a guarda hoje faz parte, não tem como falar, não, é um auxílio. Não, ela faz parte, né? É consistente o trabalho, tal qual é o da PM e da Polícia Civil. A gente que está no dia a dia, nós todos sabemos disso. Então não há como negar e nem pensar de não existir mais guarda. Né? Esse relatório certamente não passaria. Você sabe, agora eu te faço uma pergunta. Você saberia me informar qual percentual de ocorrências que a guarda apresenta na delegacia em Barueri? Vou dar um exemplo de Barueri, porque aí a gente tem condições de correr atrás desses números. Eu não sei números exatos, mas assim... Aproximadamente. De ocorrência do dia, vamos supor, uns 85% é a guarda que está atuando. E não é segredo, gente, porque hoje... Mas isso não está só... Vale a pena ressaltar que não é em comparação entre um trabalho melhor ou pior. Sim. E sim, pontualmente falando da guarda, porque a PM faz um trabalho de excelência na cidade, a Polícia Civil, enfim. Mas a atuação da GCM em Barueri... Mas sabe qual? Mas isso se deve a uma situação. Qual que é a situação? Você pega, por exemplo, Santana de Parnaíba. Vou dar um exemplo de Santana de Parnaíba. Trabalhei muito com a guarda lá também. A guarda lá hoje tem mais de 400 guardas. A guarda de Santana de Parnaíba tem mais de 400 guardas. Se você for ver quantas viaturas tem patrulhando, então tem, sei lá, 20, 30 viaturas por plantão. Isso é fato. A Polícia Militar tem 2. Então é o seguinte, a Guarda Municipal apresenta mais ocorrência, mas a PM trabalha pra caramba. Trabalha muito, porque são 2 viaturas e o pessoal faz muito 190. Então o que acontece? A guarda acaba tendo o pessoal descobrindo o telefone da guarda, vai lá, liga pra guarda, então sempre chama a guarda. Mas é o seguinte, normalmente esses municípios que têm guardas municipais, normalmente, tirando as capitais, todos, eu posso dizer quase todos, tem mais guarda que PM. Sim. Então, por isso, acaba atendendo mais ocorrências. Não, e a sociedade precisa disso, porque muito embora haja muita crítica da população em geral contra as polícias, a guarda, enfim, não há possibilidade de haver uma sociedade sem policiamento, porque certamente alguém
vai sair do seu limite, vai invadir o seu limite. Sim. E você vai precisar de nós. Então, infelizmente, o governo faz com que você pense muito mal sobre o nosso trabalho, em conjunto, inclusive, belíssimo, por momentos e casos pontuais. Nós sabemos disso, né, Ramon? Sim. Nós que estamos no dia a dia fazendo um trabalho de linha de frente, nós sabemos que é assim. E eu vou aproveitar e falar um trabalho aqui de excelência que as guardas municipais fazem, e que ninguém fala, são poucos que falam. Programa Maria da Penha. É fantástico. Fantástico, você acompanhar Eu uma apoio. vítima de violência doméstica que tem medida protetiva. Então a gente... Aqui tem uma equipe feminina que sim, ajuda, sim. que auxilia nesse trabalho. E é bom, é interessante falar, eu sei de ocorrência, por exemplo, que o indivíduo sabia que ele queria matar a vítima, né, a solicitante, a pessoa que estava sendo acompanhada, e houve necessidade de estacionar uma viatura na porta da casa dessa mulher 30 dias direto, até esse indivíduo ser preso. Sim. E aí, eu não sei por qual motivo, acharam que ele estava em outro estado, alguma coisa assim, mas uma hora lá ele entrou na casa. E se não fosse a intervenção da guarda, essa mulher estaria morta. Então, o programa Maria da Penha que as guardas fazem é fantástico, entendo que tem que ser ampliado, porque parece sei lá, Deus que me perdoe, parece coisa do Satanás. Todo dia tem mulher morrendo, né? Cada 3 horas tem uma mulher. Nós precisamos, é bom que você fale, nós precisamos dos homens atuando e ajudando nós mulheres. Porque ficamos falando umas com as outras sobre as agressões físicas, psicológicas, patrimoniais contra nós. Mas o que nós estamos precisando é quando os homens falarem isso acabou, parou, vocês terem consciência, os homens bons terem consciência em estar com a gente, fazendo um trabalho, impedindo que o coleguinha seja agressivo, aí muda. Muda. Aí muda. Então a gente está precisando dos homens atuarem com muito rigor. E digo mais, você é um policial, você é um guarda municipal, você vai atender uma ocorrência e que tiver lá nessa ocorrência um amigo seu, um conhecido, até alguém da própria corporação que bateu na esposa, ameaçou essas coisas, passa pano não, leva para a delegacia, faça o seu papel, porque é muito melhor você perder a amizade do que uma mulher perder a vida. Essa é a minha opinião. Bendito. Pode alguém aqui ser contra o que eu estou falando, mas eu entendo o seguinte, no meu trabalho eu entendo que eu não tenho que passar a mão na cabeça de homem nenhum que está agredindo mulher. Se alguém está sendo discorda de mim, então fique à vontade, mas essa é a minha opinião. Muita gente vai discordar de você porque os homens, né, se unem contra nós de forma geral, num ambiente, infelizmente, muito machista ainda. Sim. Já melhorou muito, mas falta muito ainda para a gente conseguir ter um espaço melhor, tanto as policiais, as mulheres, quanto a pessoa do povo. Sim. Né? Então a gente vê homens protegendo outros homens em diversos tipos de agressão. Isso é toda hora, todo dia e em qualquer ambiente. Então, para que os homens bons se levantem a nosso favor, porque nós precisamos de fato de vocês. O machismo tem isso também, né? O machismo tem um velado. corporativismo, né? Corporativismo é velado. Sim, sim. E eu posso falar sobre isso, até porque eu sou uma mulher, e é muito velado. As agressões são absurdas. Então, quando junta só as mulheres policiais, a gente fala muito a respeito, e porque nós não podemos falar. Sim, e mulher é qualquer mulher. Recentemente, Qualquer uma mulher foi assassinada agora no Nordeste aí, foi um estado do Nordeste que ela trabalhava com o marido dela e era um policial também, um oficial inclusive. Olha que medo. Um foi lá e matou o outro e tal. O marido matou ela. Então assim, o que eu costumo dizer, na periferia as mulheres apanham do marido, mas em Alphaville caem da escada. Então. Então, é qualquer mulher. Então, tem mulher aí até da elite apanhando, Exatamente. morrendo, a gente sabe disso. Já Alphaville tem vários aconteceu muito. feminicídios nesses dois ambientes, né? Sim. Tantos de pessoas mais privilegiadas financeiramente, como... Os menos privilegiados. Exatamente. E só muda a narrativa. E nós sabemos muda o CEP, né? Só que a gente está precisando muito mesmo, de homens bons que interceda por nós, para que a maioria de homens ruins não façam mais isso, porque está demais. Sim. Na verdade, eu acho que sempre teve e agora está vindo mais à tona. Sim. Né? Sim. E, querido,
A gente está encerrando o ano. Esse é o nosso presentinho. Muito obrigado. Do nosso programa Sua Versão. Que Deixa aqui os seus contatos todos. Mas antes de deixar os contatos, posso deixar um recado? Claro, por favor. Eu vou mandar um recado aqui para você que tem um amigo que é deputado federal. Você que é prefeito, principalmente prefeito. Você que é prefeito e a sua cidade tem guarda municipal. Você que é prefeito e quer criar uma guarda municipal na sua cidade. Você que pretende ser candidato a prefeito, vai ser sucessor do prefeito e pretende investir na guarda municipal ou criar uma guarda municipal. Entre em contato com o deputado Mendonça Filho, com a comissão especial sobre a PEC 18 e fala sobre as guardas municipais. O projeto que está pronto lá em Brasília é para acabar com as guardas municipais. E estão passando aí uma mentira, e eu falo aqui com toda tranquilidade, porque eu posso provar isso no próprio relatório, que estão dizendo que a guarda vai ser polícia municipal. Mentira, o relatório está uma verdadeira arapuca, tá bom? Olha, vai acabar com as guardas dentro de 10 anos, porque não vai ter como os prefeitos investirem mais e não vai poder mais ter guardas municipais. Isso é fato, é só ler o relatório. Então, entre em contato, fala para mudar esse relatório e aí deixa a guarda municipal no caput do artigo 144 como guarda municipal, se for para vir esta arapuca que estão armando aí para a sociedade brasileira. Meu nome é Ramon Soares, como eu disse desde o início, sou guarda municipal em Barueri. Siga minhas redes sociais, o meu Instagram é Ramon R. Soares. Curta minha página, por favor. Temos o programa também da AGM Brasil no YouTube. Eu agradeço aqui a Vanessa pelo convite, Vanessa. Obrigada. Estamos à disposição. No que for preciso aí para ajudar, inclusive, sobre todo o assunto tratado aqui, estamos à disposição. Muito obrigado, querida. É sempre um prazer. A gente trabalha tanto junto, né, Ramon? E eu estou encerrando este ano de 2025 com esse programa lindo, Sua Versão, e que 2026 seja fantástico, com muita saúde, prosperidade, harmonia na sua casa, que vocês estejam sempre com a gente, prestigiando, compartilhando, ativando o sininho da Elo TV e seguindo a nossa página pelo Instagram, programa Sua Versão. E você que gostaria de ser entrevistado por mim também, entre em contato comigo lá na página Sua Versão _Elo TV. E um ótimo ano para todos, boas festas, né? Que hoje tem festa em todo o mundo e é com muito carinho que eu desejo tudo isso a vocês. Um beijo grande a todos. Isso aqui é Brasil, gente. Tem que respeitar, né? Duvida? Pega o sonho de subir na vida, que é bem do brasileiro, e joga pros crio pé de meia. 200 por mês, mais milão por ano pra seguir estudando, parceiro. Receba! Se superar é do brasileiro. Tanto que só no ano passado mais de 1 milhão de famílias saíram do Bolsa Família e hoje estão aí, ó, caminhando com as próprias pernas. É nóis no corre! E quando a gente dá de cara com aquela plaquinha de estamos contratando, sabe o que dá? Dá no menor desemprego da história. Assina que é seu! É nosso. Não aceitar injustiça também. Por isso o Brasil tá mudando. Um estádio lotado saindo do mapa da fome todo dia. Golaço! Outro gol de placa é ter todos os remédios do Farmácia Popular de graça. Isso salva o jogo. Sem falar no Minha Casa Minha Vida, ProUni, Plano Safra, mais médicos e ainda tem muito jogo pra ser jogado. Com raça. Porque o Brasil é dos brasileiros. Governo Federal.